Alô, amigos e amigas do esporte, sextou, hein? Sextou, Marcelo. Quebrou o protocolo, não foi? Sim. Vamos quebrar. Sextou, uma sexta-feira de carnaval. Não é? TV Esporte, já chegando aí na sua telinha. Vamos daqui a pouquinho debater tudo com relação ao futebol. Ontem tivemos rodada do campeonato da Copa do Brasil, não é? Vamos comentar também amanhã as semifinais do Campeonato Carioca, Campeonato Baiano. São jogos maravilhosos e daqui a pouquinho a gente vai estar aqui debatendo para você. Quero abraçar você de ligado aqui em toda a Bahia, do Brasil e também do mundo. TVI, 20 anos servindo a você. Nino Black, forte abraço. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você. Sextou? Sextou. Tem uma Muita música chuva. do Molejo que fala: se depender de mim, sextou. Se depender de mim também, sextou. Mas sextou tranquilo, Marcelo. Ainda trabalhamos hoje. Já trabalhamos hoje e iremos, com fé e permissão de Deus, trabalharmos mais ainda hoje. Estamos aqui agora para falar de futebol, principalmente, que é o carro-chefe do nosso país, se tratando de modalidade esportiva. É uma coisa que gostamos muito. Sabemos um pouquinho, por isso debatemos, Marcelo. Verdade, olha, só lembrando que esse final de semana não teremos rodada da Copa da Paz, até porque carnaval, muita gente viajando, né, aproveitando aí, a cidade está ficando vazia de Itabuna, né, muita gente saindo de Itabuna para o litoral, e por isso no domingo não teremos rodada da Copa da Paz, mas daqui a pouco a gente vai passar aqui as equipes classificadas para a segunda fase da competição. Meu querido Cássio, que é o nosso produtor, tá aí em cima, manda para nós aí, meu filho, os resultados de ontem da Copa do Brasil. Teve time grande saindo nos pênaltis para time pequeno, ou considerado pequeno, né? Em termos de torcida, em termos de estádio, dinheiro, enfim. E nós Porque time é time, né, Black? e nós havíamos avisado aqui, Marcelo, que cada jogo é uma história. Nós avisamos aqui, mas o mundo do futebol sabe disso. Veja lá, Marcelo. É verdade, ali, Ceilândia 2, Curitiba 2 e nos pênaltis, Ceilândia 4-2 no Curitiba. Foi o jogo que nós destacamos aqui. Eu até citei o ano que o Curitiba foi campeão brasileiro, né? 85. Um time que vem em altos e baixos há algum tempo com relação a oscilando na primeira divisão, oscilando na elite do futebol brasileiro. Pegou o time do Ceilândia, pouco conhecido, porém, sabe que dentro do campo não ganha o conhecido. Ganha o que apresentar mais qualidade e o Ceilândia mereceu. Não perdeu o jogo, empatou. Na verdade, o Curitiba empatou o jogo, o Ceilândia estava ganhando. Verdade. E o Curitiba empatou no último minuto de jogo. E nos pênaltis, o Ceilândia venceu. O Ceilândia, normalmente, o time que empata o jogo vai com mais força para uma disputa de pênalti, vai com autoestima elevado, porque o empate traz a sensação de vitórias para ele. Então, o Curitiba não soube aproveitar o momento, fez o gol no final do jogo e não levou esse ar de superioridade para a disputa de pênalti. O Ceilândia recuperou o astral e venceu nos pênaltis, Marcelo. O Souza engrossou o caldo também contra a equipe do Bragantino. Tempo normal 1-1. Penalidades 5-4 para o Bragantino. Desse jeito, o Souza, nós havíamos dito ontem, quando jogava, joguei muito contra o Souza, tanto na casa dos times que eu joguei contra o Souza, que é um time paraibano, da cidade que leva o nome do time, Souza, Sertão Paraibano. E o Souza tem como um aliado principal, além de fazer normalmente bons times, tem como aliado principal o terreno, o gramado, que não é lá essas coisas, não é muito bom. Mas todo mundo que eu conheço, que joga futebol, já jogou num gramado igual o de Souza, ou pior, digamos assim. Então dificulta para o adversário, o Bragantino não tomou conhecimento, não venceu, mas não perdeu, levou para os pênaltis, e nos pênaltis foi mais competente, Marcelo. Outro jogo aqui, Black, que chamou a atenção foi a Portuguesa de São Paulo, que recebeu o Botafogo da Paraíba, tempo normal 1-1. Nas penalidades, Botafogo da Paraíba 4-3. É o Belo. Verdade. Tivemos por lá também. Em 2003, fomos campeões estaduais pelo Botafogo. Quanto tempo jogou lá? Joguei 2 campeonatos no Botafogo. Duas Fui campeão em 2002 em um time. Em 2003 fui contratado pelo Botafogo e fui campeão pelo Botafogo. Fui bicampeão seguido em um time e no outro. No Atlético de Cajazeiras, que é um time interiorano, que é o rival do Souza. E em 2003 pelo Botafogo, que é o Belo, que eles chamam de Belo mais querido, da capital. O outro jogo, Inter de Limeira, jogando também em casa com o Vila Nova, empatou em 0-0 e nas penalidades 7-6 pro Vila Nova. 7-6, disputa de pênalti acirrada, né, Marcelo? Né, pai? Pênalti, Marcelo, há quem acha que é loteria. E eu volto a falar, loteria é quando você para numa casa lotérica e vai jogar, ou quando você para num lugar que ali realiza-se bingos, ali é sorte, vai ter sorteio. Se você der a sorte de
o que for sorteado lá, ter na sua cartela, no caso do bingo, ou você ter assinado, no caso de uma loteria, um número de Mega Sena, Loto, Quina, etc., deu sorte, sorteio deu você. Mas pênaltis é trabalho, é competência, é costume, é tranquilidade para o momento, para converter, porque ali é você, o goleiro e a bola. E o psicológico entra em campo naquele momento. Às vezes você, cansado do jogo corrido, tem fôlego apenas para bater o pênalti. Quando você bate, que faz o gol normalmente, parece que sai um saco de cimento das suas costas. De contrapartida, quando você vai bater e deixa de fazer o gol, o famoso perde o pênalti, há jogadores que, dependendo da idade, levam esse karma pro resto da vida. E alguns ficam até taxados como perdeu o pênalti que tirou tal time de tal competição, perdeu o pênalti que tirou tal time, que fez perder o título, alguma coisa assim. Nós temos alguns exemplos pelo Brasil e pelo mundo. O Baggio, 94, perdeu o último pênalti da Itália contra o Brasil. O próprio Zico, né, Marcelo? Também, Perdeu um pênalti verdade. na Copa durante o jogo que o Brasil não conseguiu vencer, foi para os pênaltis contra a França. E muitos outros pênaltis tem por aí. Mas pênalti é apenas um lance crucial que você tem que estar preparado para bater e fazer. Não é fácil. Se você não estiver preparado, não vai não, porque é difícil. Não se meta não, né? Só, Bom, é para quem... É coisa para profissional. Quem não for profissional não entra, não. É verdade. Agora, com relação ainda, Black, ao pênalti, você que jogou futebol profissional, aí tem a decisão, o pessoal fica no meio de campo ali, aí é a vez do jogador. Se ele sair com o pensamento de bater na direita e lá na hora ele mudar, ele perde? Muitos dizem, Marcelo, Já ouvi falar isso, né? muitos dizem que perde. O pênalti, eu te garanto, Marcelo, com experiência profissional, como você acabou de me perguntar e mencionou, já que fomos realmente obrigados, senhor, trabalhamos nessa área. Marcelo, o pênalti mais difícil, vai uma dica pro goleiro para facilitar o seu lado. É muito difícil ser goleiro nessa hora. Porque imaginei, Marcelo, são 7 metros por 2,45 de altura. Então, quando você vai bater um pênalti, que você olha o tamanho da trave, tamanho, largura e altura, você olha a distância que está a bola, você que é o batedor, você fala, não tem condições de perder um pênalti aqui não. Aí você já vai para a batida mais confiante. Dependendo da altura, estatura do goleiro, você vai mais confiante ainda. Por quê? Porque quanto menor o goleiro for, maior é a sua confiança, você batedor. Mas tem um pênalti que ele é cruel, quando se joga juvenil ou infantil, mirim, fraldinha, num campo de dimensões oficiais. Porque a trave não diminui. E o goleiro fica bem pequenininho. Então qualquer bola, mesmo que em cima dele, porém alta, ela passa a ser gol. Mas é um lance crucial, muito difícil. Tem muitos tipos de pênalti. Tem um pênalti que está 3-0 pro seu time, e é pênalti, uns 4, 5 vão na bola para pegar para bater. Por quê? Aquele é o teoricamente fácil. Tá 3-0, se eu perder não muda nada. Vai sem peso de responsabilidade nenhum, sai até a batida melhor. E tem o pênalti, já vi muito acontecer, de estar você perdendo de 1-0 em casa e pênalti pro seu time. Há quem vire as costas pra bola, um ajeita o meião daqui, pressão, o outro ajeita o meião dali, finge que não viu a bola tá nas suas costas. E você não viu a bola. Viu, não teve, foi peito, coragem, personalidade para pegar a bola e bater o pênalti. Aí entra quem normalmente ganha o salário mais alto. O salário mais alto, o homem da responsabilidade de fazer os gols, é esse que tem que assumir, pegar a bola e falar, não, eu bater e normalmente converter. Acontece muito isso hoje no Brasil, no Atlético Mineiro. Vira e mexe, ele perde o Hulk, mas a maioria ele converte. É o jogador que assume a responsabilidade que lhe cabe. Bater o pênalti, fazer o gol, é com ele. Perdeu o domingo passado, faz nesse domingo, perde no outro, faz no outro. A vida é assim, de perder e converter. Tem que ter a coragem para pegar a bola, Marcelo. Na minha época eu só batia de cavadinha. Eu Só acredito. cavadinha. Eu acredito. Exatamente, tem que acreditar. E o único jogo ontem da Copa do Brasil que não terminou empatado Sim. foi o Rio Branco do Espírito Santo, que perdeu em casa para o Novo Horizontino pelo placar de 3-1. O Novo Horizontino, time de São Paulo, interiorano, de Novo Horizonte. É um time que, normalmente, Marcelo, é uma equipe, uma cidade que normalmente forma times bons. O interior de São Paulo é acostumado a fazer times bons. Por isso o Campeonato Paulista é tão acirrado, é tão bem disputado, é tão qualificado tecnicamente. Fui lá visitar o Rio Branco, eu sei da influência dos cariocas, do futebol carioca no Espírito Santo, de onde é o Rio Branco. E ontem eu havia dito que o Rio Branco, por ser do Espírito Santo, o Rio Branco é o grande de lá, juntamente com a Desportiva, que está um pouco em baixa no momento, alguns anos. Mas o Rio Branco não tem muito destaque por ser do Espírito Santo,
porque tá entre Rio, São Paulo, Minas. O Rio Branco não foi páreo para o Novo Horizontino. Futebol, Marcelo, vence quem tem qualidade. Quem não tem qualidade fica pelo meio do caminho. Complicado. Marcos, ele que é policial militar da CIP Cacaueira. Meu tá parceiro Marcão, você é doido. acompanhando. Ele mandou aqui. Aí você acordou, eu não entendi. Aí você acordou? Você falou alguma coisa do Corinthians e do Flamengo. Não, do pênalti. Eu acho Ah, que sim, acho que que é. você falou que deu cavadinha. Cavadinha, ele falou assim, aí você acordou. Ô, Marcão, Marcão, Segura o você... abraço. Não, Marcão muito me admira. Você é um cara que conhece Marcelo, sabe realmente que Marcelo batia pênalti assim. Você tá contestando um negócio desse, pô. Cavadinha. É. Pois é. Cássio, vira a página daí, meu filho. Amanhã tem as semifinais do Campeonato Baiano. 2 jogos acontecendo amanhã, sendo que um às 4 da tarde entre Bahia e Jacuipense, Atlético de Alagoinhas encarando a equipe do Vitória, meu querido Nino Black. Marcelo, o Bahia e Jacuipense, o Bahia sabe da necessidade de vencer. Necessidade e obrigação de vencer. Porque o Bahia joga em casa e não se permite, volto a repetir isso aqui, não se permite no Vitória, falo porque vivi ali dentro, e acho que também não se permite no Bahia, por terem pensamentos grandes, de serem realmente os 2 grandes do estado, em nem sonhar em empatar com um time interiorano na fase classificatória, muito menos numa fase tão importante quanto a semifinal. Há quem diga, Marcelo, que os 2 jogos mais difíceis de um campeonato são a estreia, ou você não conheceu o adversário ainda, tem sempre aquele friozinho a mais na barriga, que o frio na barriga ele tem sempre, na estreia ele tem mais, e a semifinal, esse jogo que terá nessa fase de Bahia e Jacuipense. Por quê? Porque quem não passa da semi não chega na final. Aposto no Bahia se fosse para apostar, mas é jogo difícil porque ninguém tá aí à toa. Quem tá aí, Marcelo, é porque tem qualidade para estar. Você tem alguma dúvida que amanhã a fonte vai estar completamente lotada? Mesmo Ave no Maria, Carnaval? Ave Maria. Após a classificação quarta-feira. Que são festas lado a lado, né, Marcelo? O futebol é uma festa e o carnaval literalmente é uma festa. O torcedor baiano em geral, da Bahia, gosta, é festeiro. Talvez para o país é o mais festeiro do país, em termos de geografia falando. Mas todos eles gostam, tanto que eles vêm para cá. Mas o torcedor do tricolor de aço, ele lota as arquibancadas sempre, independente do adversário. O torcedor do Bahia vai ver o jogo do Bahia. Não quer saber quem é que vai jogar contra o Bahia. Óbvio que dependendo do adversário, da expressão do adversário, da rivalidade com que ele tem com o Bahia, esse número de torcedores aumentam na arquibancada, o grito sai mais forte, sai mais alto vindo da arquibancada também. Mas o torcedor do Bahia sabe que para fazer um time bom dentro do campo, tem que ter um torcedor empolgado fora do campo, nas arquibancadas, para energia positiva, o jogador sentindo energia positiva, com certeza vai render mais, Marcelo. Já posso imaginar que o torcedor do Bahia amanhã, na Fonte Nova, vence a partida, se vencer, é claro, já sai direto para a avenida É certo. e só volta quarta-feira para casa. Passa por 7 portas, pertinho da Fonte Nova, desce ali e um abraço. E só retorna quarta-feira. Só retorna quarta-feira. Alguns. Com a mala, A mala tá na porta. é verdade. Aí Pablo vai cantar pra ele. É verdade. Estou confirmando, Cássio, amanhã, né, Bahia joga às 4 da tarde na Fonte Nova com a Jacuipense e o Atlético às 18h30 contra o Vitória, semifinal, portanto, do Campeonato Baiano. Vira a página! Vamos pro Campeonato Carioca. Amanhã, é claro que o jogo que chama a atenção amanhã, no sábado, Sempre chamou. sempre chamou, é esse clássico entre Vasco e Flamengo, 17h45. E é nessa ordem mesmo, Marcelo. Nessa ordem aí, Vasco e Flamengo. Pelo mando de campo. O mando de campo é do Vasco, o jogo é no Engenhão. A priori, o jogo estava para ser marcado em São Januário, que é o verdadeiro campo do Vasco. Mas algumas medidas não foram tomadas e não foram aprovadas. Por não terem sido tomadas, não foram aprovadas. E o jogo do Vasco contra o Flamengo é no estádio Engenhão, que a grama é sintética. O Flamengo, com o time técnico que tem, tende a jogar mais rápido, porque é normal, a grama sintética, a bola corre mais, com mais rapidez, facilita o jogador mais técnico. Todos nós sabemos que o Flamengo hoje é um time, não existe time imbatível, futebol clube, mas o Flamengo é um time muito bem organizado, extracampo, diretoria falando, e dentro do campo, o Felipe Luiz chegou e consertou algumas peças em termos de lugares, para colocar no lugar, para renderem mais e melhor, e elas estão rendendo. O Flamengo é um time no Brasil a ser batido, nós sabemos disso, mas quando se trata de clássico em fase decisiva, apesar do Vasco vir tomando muitos prejuízos, muitas derrotas contra um Flamengo que já está organizado há muito tempo,
tem sido constante as derrotas do Vasco, mas cada jogo é uma história, futebol é feito no momento. Tomara que o Vasco esteja bem, para que façam um bom jogo. Vasco e Flamengo, que sejam um bom jogo e que vençam o melhor. Normalmente tem sido o Flamengo, mas o Vasco pode amanhã fazer diferente, Marcelo. Como é que deve ir pensando o jogador do Vasco contra um Flamengo que realmente já tem torcedor, inclusive, já falando que já está na final, enfim. Como é que fica a cabeça do jogador, Black? A empolgação do torcedor ela é normal em qualquer parâmetro, Marcelo. O torcedor pode falar o que quiser, vibrar como quiser, até soltar fogos se quiser antes. Porém, o fogos que ele soltou antes não tem como soltar mais depois, porque uma vez explodida, já era, não tem mais. É igual flecha, uma vez lançada, não tem volta. Mas ele pode comprar mais para soltar se o Flamengo ganhar depois do jogo, ele comemorar. E é válido que você, torcedor, faça sua festa legal e inteligente, sem ofender a ninguém. Se o time ganhou, você está feliz? Joia, tudo é válido. O jogador do Vasco, Marcelo, o jogador do Vasco, alguns não conhecem essa tradição, nunca viveram na pele a tradição da rivalidade desse clássico que é gigantesco para o mundo. Mas ele pode sim ouvir no Rio de Janeiro, e a internet está aí para isso, para acompanhar o tamanho desse clássico, gigantesco como ele é. Se ele nunca participou, ele vai ter a chance. Mas ele já pode entrar, se quiser, Marcelo, com o peso de o mundo, literalmente o mundo, espera que a gente vá perder. Já que o mundo espera que a gente vá perder, vamos tentar mudar, fazer diferente. Porque no clássico passado, do 2-0 que o Flamengo venceu, o Vasco abdicou de jogar no primeiro tempo. Abriu mão de jogar. E abriu mão e perdeu o primeiro tempo de 1-0. E foi pouco. O torcedor vascaíno é que ficou feliz pelo Vasco ter perdido apenas de 1-0 no primeiro tempo. Porque era caixa para 3-4. E aí seria realmente irreversível. Mas o Vasco voltou para o segundo tempo, depois de uma ajustada verbal, que não mudou peças. As mesmas peças voltaram e fizeram um jogo cara de clássico. Perdeu porque não tem a qualidade para vencer o Flamengo. O Vasco não tem no momento. Mas cada jogo é uma história, possa ser que tenha amanhã. O Flamengo é melhor, se fosse para apostar, Marcelo, eu apostaria no Flamengo. Mas é futebol. Por isso a caixa de surpresa existe. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O torcedor do Vasco está confiante, porém sabe de um possível desastre pode acontecer. Já aconteceu um outro dia, de 6-1. Verdade. Mas a gente sabe também que não é todo dia que toma 7-1 a seleção e não é todo dia que toma 6-1 o Vasco. Cada jogo é uma história e faça a sua história diferente, porque esse é o momento. Olha, amanhã às 20h30, Cássio, nós temos um jogo pelo Campeonato Paulista entre São Bernardo, encarando a equipe do Palmeiras, que a princípio o Palmeiras esse ano vem meio capengando, né, Black? Há quem ache isso, Marcelo. Há quem acha que o Palmeiras veio capengando. O Abel reclama bastante do elenco que ele não tem. Quando o Abel veio, quem tinha subido os jogadores da base para ele pegar com um elenco bom, que ele achou que fosse um bom elenco, realmente foi, tanto que provou vencendo os campeonatos posteriores, foi o Vanderlei Luxemburgo que subiu 6 jogadores da base do Palmeiras, que hoje é tida como a melhor base do Brasil, que tem no comando João Paulo Sampaio, que foi meu companheiro no Vitória, quando nós jogávamos ainda na base. E é muito competente, João Paulo. Aprendeu na escola de Mota, volto a falar isso aqui. Então ele pegou um elenco forte com alguns jogadores da casa. Hoje, o Abel reclama muito por ter muitos dos jogadores da casa, sendo que quando ele chegou, ele encontrou jogadores da casa. Mas mesmo assim, o Palmeiras não tomou conhecimento de quem estava na frente, brigou até a última rodada da classificação, entrou na classificação no lugar da Ponte Preta. A Ponte Preta não classificou porque brigou com o Palmeiras na última rodada. A Ponte perdeu, o Palmeiras venceu, e agora o Palmeiras vai para um mata-mata contra o São Bernardo, que é um time do interior de São Paulo, do ABC Paulista, e que também, assim como o Novo Horizontino, o Bragantino, fazem times bons. Jogo bom, Marcelo. Na sua opinião, por ser um time grande, não é? O Abel, ele tem salto na equipe do Palmeiras, mas caso o Palmeiras não classificasse, já ficaria um pouco balançado o Abel no comando da equipe do Palmeiras, Black? Na verdade, Marcelo, o Abel tem um linguajar, apesar de ser português, europeu, mas é de continente europeu, mas a língua portuguesa, muitas coisas, palavras são parecidas com as nossas, e muita coisa que ele fala dá para que a gente entenda com clareza, com perfeição. E ele reclama bastante da imprensa brasileira que não dá a ênfase, a importância que o Palmeiras precisa ter na visão de Abel. Ele acha que o Corinthians e o São Paulo são prioridades, e agora o Santos, por Neymar, está no Santos de novo. Ele acha que é prioridade para a imprensa, ele reclama isso. Mas em compensação, eu acho que as entrevistas que o Abel dá, ele fala exatamente para um público. Ele fala para o público torcedor do Palmeiras. Ele explica ao torcedor do Palmeiras o que está acontecendo lá dentro.
É um cara que de bobo não tem nada, sabe muito de futebol, mas que reclama bastante. Principalmente do calendário, Marcelo. Beleza, então. Bom, ontem a Recopa Sul-Americana, o Botafogo tomou mais 2. Tinha perdido a primeira partida por 2-0 para a equipe do Racing. E ontem tomou mais 2-0. E com isso, uma imagem que está viralizando nas redes sociais obrigado, Cássio, é a imagem do presidente do Botafogo. John Texton. É isso. Que recebeu a medalha, tirou a medalha do pescoço, jogou no chão. Total falta de humildade, né, Marcelo? Total falta de humildade, né, Marcelo? Cadê o espírito, né? Espírito desportivo. Botou muito dinheiro e queria resultado. E aí? Espírito esportivo nenhum, desportista ele não foi hora nenhum, exemplo para ninguém hora nenhuma, ou seja, presidente, dono de uma instituição tão bonita, tão valiosa e grandiosa, que tem o nome de glorioso para nós brasileiros, como é o Botafogo, eu acho que faltou humildade para que ele aceitasse que não foi o melhor. Mas ele poderia levar com humildade e com humor, falar para ele mesmo que ele está sendo o segundo melhor. Por isso aquela medalha. Que muita gente gostaria de estar ali no lugar que ele estava. O Botafogo não chegou para disputar a Recopa Sul-Americana porque a camisa é bonita, ou porque a estrela é bonita, ou por sei lá o que não. Chegou ali porque ganhou alguma coisa antes. E quando ganhou, ele não jogou a medalha fora. Então eu acho que ele tinha que respeitar as competições, as premiações e a colocação que o time dele ficou. O que ele queria? Se ele quisesse brigar com mais força, ele não tivesse vendido o que ele vendeu, ou quem ele vendeu, ou quantos ele vendeu. Negociou 8 jogadores de um time que dava prazer ano passado a gente ver jogar. Sentar na frente da televisão para ver o Botafogo jogar, dava prazer. Hoje o Botafogo com 8 jogadores em desfalque comparado ao que tinha ano passado, o Botafogo está em reformulação. E reformulação para o futebol, muitos sofrem até serem rebaixados, já aconteceu. O Botafogo chegou, jogou contra um time tradicionalíssimo da Argentina, um time que lota as arquibancadas e que dentro do campo joga bonito. Por isso o Botafogo perdeu os 2 jogos. Perdeu porque não teve competência. E a competência que faltou dentro do campo, faltou para segurar os jogadores também. E aí a culpa é do John Texton, Marcelo. E quem foi chorar no pé do caboclo em Salvador foi o Pé de Urso. Passou cedinho. Né? De bicicleta. Meu amigo Tássio também. Tássio Bandeira. Tássio, Paulo Botafoguense lá da Rua São José. Seu Vitório. Seu Vitório chora até hoje. Também, Botafoguense. Tem uns 4, 5 botafoguenses na cidade. E tem também ele, né? Quem? Que é o valentão que tem aqui no Parque Boa Vista, o seu Souza. Seu Souza, né? É o pai das meninas lá. Pai de Silmara, Simone e Fábio Souza. Fábio Souza, é a família Isso. toda. Né? Seu Souza Botafoguense tá retado da vida também. Não é brincadeira, não. Eu, inclusive, tenho um presente para dar pro seu Souza, que é uma camisa do Vasco. Fábio pediu essa camisa, eu não vou dar essa camisa a Fábio, nem a Silmara, nem a Simone. Eu vou dar essa camisa do Vasco, número 5, a seu Souza. Show de bola, então. Então, parabéns aí, né? A esse povo que vai receber essa camisa do Vasco. Black, Copa da Paz. Sim. Não teremos nesse final de semana, mas já tem aqui já tem os jogos definidos para a segunda fase. Sim. Nós temos aqui o SkyTechNet enfrentando a equipe do Califórnia Sub-20. Sim, na verdade a Califórnia sempre põe time forte em qualquer competição, Marcelo. E esse Sub-20 aí não é totalmente Sub-20, mas é a Califórnia inovando e que eu gosto muito. Tem muita gente na Califórnia infiltrada no futebol e muitos jogadores bons naquela região ali, Califórnia, Nova Califórnia, Santa Inês, Parque Boa Vista, que abrange aquela região. E a Califórnia fez um time forte, vale a pena, Marcelo, você ir ver jogar. O outro jogo aqui é entre Cães de Guerra e o BPS, esse é o jogo que tá chamando a atenção. E o Cães de Guerra, Marcelo, os caras batem o baba, tipo entrosamento, há muito tempo já, no campo que é um dos melhores da cidade, se não o melhor, que é o campo do Jorge Amado, com dimensões oficiais e um tapete impecável. Não duvido que vai ser um jogo bom não. Por quê? Porque só joga em campo bom quem tem qualidade. Normalmente deve ser um jogo técnico, Marcelo, um jogo de muitas jogadas bonitas, é o jogo que agrada ao torcedor. E eu posso até citar aqui, por ser um jogo importante da Copa. Tem alguma peça conhecida? Rapaz, olha, no Sky tem o Erlinho. Wesley. Né, que jogou o campeonato principal, campeão. Muito bom jogador do São Pedro. Wesley. Conheço desde a barriga da mãe. Um soninho, né? Sim. Buzu, que é o irmão do Wesley. Irmão de Wesley, que é o Wesley. Isso. O Cabana. Sim. Biguinha e o Peito Tajuípe. Conheço todos eles aí, Marcelo. Todos bons jogadores, cada um na sua posição, cada um com uma característica diferente. Se você vê o Wesley jogar, o Wesley lembra, assim, guardado as devidas proporções, o Wesley lembra muito Camavinga, com as 2 pernas, movimenta-se bem, muito bom jogador. Muito bom, né, velho? Menino bom, de ouro. A competição Copa da Paz vale a pena você
e ver no domingo. O domingo que vai voltar, óbvio que não é esse, que é do Carnaval. Já da equipe do BPS, o Fabinho Baiano. Meu parceiro, você é doido, dos Blacks há mais de 8 anos já, treina conosco. Aí tem Luiz Felipe, que é um atacante. Conheço, Brunão, zagueiro. conheço todos Caliandro, eles. Sim, sim. Raçudo e Totinga. Conheço todos eles, Marcelo. Alguns são chamados de meus filhos porque foram jogadores meus em algum lugar quando eram juvenis, infantis, alguma coisa assim. Todos bons jogadores. Por isso eu antecipei aqui. Vale a pena você ir lá ver um jogo desse. Beleza, então. Ó, Marcelo, já deu Foi, seu né? placar? Do Flamengo? Lá no Instagram? Já. Já foi no 5 a 0 Instagram da Vasco TVI? amanhã. Vai no Instagram da TVI e coloque lá seu placar de Vasco e Flamengo. Coloca só seu placar. Seu nome nós vamos saber que nós vamos ver sua página. Só o placar no Instagram da TVI. TVI Oficial. Esportes Itabuna. TVI Oficial. TV oficial. Vai lá no Instagram e coloca. Vai estar concorrendo aquela chuteira bonita que nós Chuteira mostramos linda, é aqui essa semana. 41. Mas não calça 41 não. Dá pra alguém, meu irmão. Verdade. Você já viu O alguém importante é que participar, recebe né? presente e reclamar? É verdade. Black, forte abraço. Se depender de mim, sextou. Carnavalizou também, não é isso? Sextou. Sextou também. É. Um carnaval. É isso aí. A todos um abraço. Vem aí o Alerta Cidade. Daqui a pouquinho aqui na sua tela. E é claro, a gente já deseja aí um bom final de semana para vocês. E até segunda, se Deus quiser.